Boa tarde, galerinha que acompanha o Deusas do Rock. Aqui é a Sara e eu tô com uma pessoa muito especial que eu tenho o prazer de fazer uma entrevista bem diferente agora com a Stephanie da Holiness e ela vai contar pra gente um pouquinho desse novo trabalho dela. E aí, Stephanie, tudo bem? Oi, Sara, querida. Boa tarde pra você, boa tarde, pessoal do Deusas. Tudo ótimo, sim. E com vocês? Tudo ótimo, Steph, aqui tá tudo legal. Então, primeiramente, houve um enorme lapso temporal entre o lançamento do Beneath the Surface, os singles Dead Inside e Drowning, e o álbum Missing Pieces in Time, que é o novo trabalho da Holiness. Quais foram os principais obstáculos que você enfrentou nesse tempo para finalmente lançar o CD? Então, para esse último CD, o Missing Pieces in Time, acho que o principal não foi obstáculo, mas na verdade foram várias mudanças, né? Me mudei de São Paulo, voltei para o Rio Grande do Sul, o nascimento do meu filho, a criação de um bebê que não é nada fácil, né? E aí, no meio do nascimento dele, estava toda essa questão da produção, então nós tivemos que deslocar. Eu gravei o Missing Pieces in Time grávida, então eu não podia fazer viagens longas, então o Wagner da Loud Factory veio de São Paulo até Rio Grande do Sul para gravar o CD, para gravar os vocais. Então, assim, foi um processo demorado em função disso, né? E depois, o nascimento do nenê e tal, eu não tinha tempo pra nada, né? Só cuidar do bebê praticamente, reorganizar minha vida, reestruturar, né? Esse foi um dos principais motivos, mas não que tenha sido um atraso, que eu acho que tudo tem o seu tempo, né, pra acontecer. Por mais que eu quisesse ter lançado antes, né? Acho que o tempo, cada coisa no seu tempo, e o tempo era agora. Exatamente, eu também sou bem da premissa que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Então, a hora certa do lançamento era agora e provavelmente não teria hora melhor. E por que do nome Missing Pieces in Time? Missing Pieces in Time é por causa da faixa, né? A primeira faixa do álbum. Ele não é um álbum conceitual, né? Mas ele remete, essa faixa em específico, eu gosto muito de questionar, sou uma pessoa que questiona muito. Então, Missing Pieces in Time seria sobre a origem mesmo nossa no mundo, né? Do homem, no universo, de se existem vidas passadas ou não, qual é o nosso papel, né? Nesse mundo, nesse universo. Não sabemos de onde viemos, para onde vamos, enfim, são esses questionamentos, assim. E o álbum, essa faixa reflete sobre isso, né? E eu achei um nome bonito, assim, eu achei um nome completo para colocar no álbum, um nome sonoro, né? E foi isso. E quando eu ouvi o álbum inteiro, eu tive certeza que o nome encaixou direitinho. Mas a gente sabe que é incontestável que a arte da capa é uma primeira impressão muito forte de todo o material que está por vir. Quem foi o responsável pela arte da capa e quais foram suas inspirações para que a arte e o álbum soassem coerentes? Então, quem fez a capa foi o designer Leonardo Soares. E eu conversei com ele sobre realmente essa ideia da capa, sobre a faixa. Falei sobre o que falava a faixa, passei a letra para ele. E falei também sobre o jogo de cores que eu gostaria que tivesse na capa. E aí ele teve essa ideia dessa mulher caminhando como se fosse um portal gigante, assim, do universo, com essa ampulheta do tempo. E eu achei que encaixou bem na ideia da música. E ficou bem coeso, né? Também curti bastante. E isso também gerou brecha para a próxima pergunta, que é a capa do álbum remete a gente a um templo do tempo, onde a gente pode ver uma figura feminina contemplando uma ampulheta em forma do infinito.
No que a capa relaciona com o conceito central do álbum, embora você tenha dito que o álbum não é conceitual, e como isso reflete nas suas músicas? Então, ele realmente ele não faz jus ao disco inteiro. Ele só faz jus realmente a essa faixa Missing Pieces in Time. O resto do álbum, eu acho que ele tá muito mais variado. Os temas do álbum são mais variados, né? Cada faixa tem um universo em particular, assim. Cada faixa aborda um assunto diferente, de uma maneira diferente de pensar. Então, acho que isso não... Obviamente que, né, a capa, às vezes, faz jus ao clima de algumas faixas, né? Uma coisa mais soturna, enfim. Mas a questão central mesmo do álbum não remete mesmo ao álbum inteiro. É só a primeira faixa. A capa é sensacional. Eu vou até mandar uma imagem aqui pro pessoal que ainda não teve a oportunidade de ver a arte da capa para estar olhando enquanto tá ouvindo a nossa entrevista. E deixa eu te perguntar, Steph, quanto tempo que demorou o processo de produção e como que foi o processo de criação das músicas desse álbum? Ai, olha, o tempo de produção, como eu falei, foi longo, né? Ele, na verdade, não foi longo, ele foi repicado. Porque algumas letras, algumas músicas já foram feitas em 2014, por aí. Em 2014, 2015. E até começar a colocar elas realmente, né? Tirar do esboço, né? Pra começar a gravar em 2015. Aí eu engravidei em 2016. E aí então gravei o CD, gravei os vocais, aliás, os instrumentais todos foram gravados em 2016. Aí a voz também foi gravada em 2016, mas mais na metade do ano, porque não teve como eu terminar, né, fazer o processo todo ali. Então o instrumental foi gravado antes, aí depois o vocal foi gravado meio ano depois. Aí depois ainda eu lembro que eu trabalhei os backing vocals, fiz os arranjos dos backings, aí gravei mais tarde também, foi tudo separado, assim, foi tudo espaçado. É a mesma coisa com o processo de composição. Algumas coisas foram feitas em 2014, algumas coisas foram feitas em 2015, os processos de arranjo, etc, né? E depois de gravado tudo, que daí teve a mixagem e a master, que aí foram feitas em 2017. Então, assim, foi um processo bem pulado, né? Por isso que demorou tanto. E nesse seu processo de composição, tem alguma música descartada, alguma que você falou, não é coerente com o que eu tô apresentando no álbum? Ou todas as músicas que você compôs entrou na versão final do álbum? Teve acho que uma ou duas músicas, se eu não me engano, mas não são de composição minha, que não entraram no álbum. Também não foi por escolha minha, foi escolha da banda inteira, né? Que eram músicas que não condiziam. Eu não lembro direito, porque faz tanto tempo, né? Ou que não tinha linha vocal também ainda, mas eu acho que o instrumental, eu acho que não encaixava, alguma coisa assim, a gente acabou deixando de fora, assim, porque 10 faixas hoje em dia, pra lançar um CD, pra lançar um álbum, 10 faixas é um formato legal, assim, mais do que isso até soa meio desnecessário. Exatamente isso. Eu acho que passou de 14, 15 faixas, já é um álbum que fica um pouco mais maçante mesmo. Steph, quais foram suas influências musicais para a composição desse álbum? Eu não lembro muito bem o que eu tava ouvindo na época, assim, eu vou te dizer algumas coisas principais, talvez algumas bandas provavelmente vão fugir, assim, da lista, mas eu lembro que eu ouvia Periphery, Hailstorm, Evanescence, como sempre tem uma pegada mais, um metal mais moderno, né, nesse álbum. Disturbed, eu acho que essas foram as principais, assim, as coisas que eu mais ouvia na época. Eu lembro que eu ouvi bastante Revamp também,
aquele projeto da Flor Jansen. Foi mais ou menos isso aí. E dá pra ver uma pegada bem mais agressiva no álbum mesmo. Tem alguma música no Missing Pieces in Time que você se identifica e fala, nossa, é exatamente aquilo que eu tô vivendo agora no meu momento presente? Acho que hoje em dia a faixa que mais me representaria seria Break the Silence, que fala sobre não guardar as coisas para si, para falar mesmo, colocar as ideias no mundo, não importando as consequências, né? Encarando as consequências dos atos. Eu acho que essa música é a que mais me representa hoje em dia. Mas tem uma música que eu me identifico muito, assim, na época que eu escrevi ela, que é a Reflection, que eu tava muito mal da síndrome do pânico e tal, e essa faixa sobre isso. É que a síndrome do pânico, quando você tem crises muito fortes, às vezes acontece aquela dissociação, você se olha no espelho e não se reconhece. E é sobre isso, uma reflection, realmente, se olhar no espelho e não se reconhecer, e sobre ter uma tristeza tão grande que você não sabe o que fazer com ela, assim. Eu lembro que quando eu escrevi essa faixa, eu tava bem mal, e me ajudou a passar por esse processo. E é tão importante você falar sobre esse assunto, porque hoje em dia esse estigma dos transtornos de personalidade, síndrome do pânico, digamos que essas doenças, né, que acometem o nosso sistema psicológico, são tratadas como frescura, é chamar atenção, é falta de Deus. E eu mesma, eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada. Eu sei o quanto que é difícil passar por tudo isso, e é tão bom alguém que tem um alcance como você tem, uma visibilidade, tá falando sobre isso, sabe? Pra até conscientizar as pessoas, para poder inspirá-las a pedir ajuda. Eu acho tão importante que isso seja dito. A Reflection eu acho que tá no top 3 das minhas favoritas, mas eu adorei o álbum inteiro. É muito difícil decidir qual seria uma música favorita para mim. E a gente que te acompanha há muito tempo, a gente sabe que é muito nítida toda essa evolução vocal que você está sofrendo ao longo dos anos. No primeiro álbum, a gente ouviu a sua voz um pouco mais suave, um pouco mais calma. Nesse atual trabalho, a gente tem o conhecimento do potencial que você tem, de toda a agressividade que você encosta na sua voz. E também dá pra gente sentir diretamente as emoções que você quer passar através de todas as letras. Na sua opinião, qual que é a principal diferença do seu álbum anterior pro Missing Pieces in Time? Eu acho que a principal diferença foi o tempo mesmo. É lógico que eu procurei estudar, me aperfeiçoar, né? Estudei com pessoas maravilhosas, com Liba Serra, com o Ariel Coelho, Marconi Araújo, principalmente com o Ariel na etapa mais recente, né? Que é o estudo de drives, etc. E também eu acho que mais segurança, maturidade, tempo, experiência, né? Eu dei bastante aula, então tudo influencia, né? Mas principalmente a idade, acho que é a coisa mais importante, que a gente fica mais madura, sabe mais o que quer e se importa menos com o que os outros pensam, né? Você já tocou nesse assunto, que já dá pra gente fazer mais uma perguntinha. Tem alguma coisa que você mudaria no Beneath the Surface? Em questão de técnica, em questão vocal? Se eu pudesse voltar atrás, mas a gente não pode, né? Não tem isso. Se eu pudesse voltar atrás, faria muita coisa diferente, pensando tecnicamente no álbum, né? Com a cabeça que eu tenho hoje. Mas aí qual é a graça da evolução, né? Eu acho que o legal é olhar pra frente, não adianta voltar a olhar pra trás e pensar, se eu tivesse feito assim, assado, já foi, né?
Mas tecnicamente, lógico, que vários pontos eu mudaria, mas enfim, foi, né? E você sempre entrega trabalhos maravilhosos. Eu, como ouvinte, não mudaria nada. Agora também tem aquelas perguntinhas que eu sempre gosto de fazer na maioria das entrevistas, que eu gosto de tomar opiniões diferentes das mulheres que eu entrevisto. Você, como uma mulher no mundo do metal, que até hoje a gente sente que é um universo, apesar de toda a desconstrução, ainda é dominado pelo gênero masculino. Você encontrou alguma dificuldade? Você acha que o universo do metal ainda é machista? Eu acho que o mundo em geral ainda é machista, né? Eu acho que muita coisa tem que ser desconstruída, tem que ser repensada, tem que ser pensada 2 vezes. Obviamente que a gente sempre encontra pessoas muito legais no caminho, mas também a gente encontra muita coisa errada, né? E é nosso papel falar, né? O nosso papel desmascarar, nosso papel expor, nosso papel educar, nosso papel é reconstruir. E principalmente assim, eu penso que, por exemplo, o meu papel como mãe é educar o meu filho para que ele não repita ações erradas, né? Coisas erradas da geração de hoje. Mas eu olho com esperança assim, para o futuro. Eu acho que a tendência é melhorar, porque hoje em dia comportamentos preconceituosos não estão mais sendo tolerados com a mesma força com que eram, né? Pelo contrário, estão sendo recriminados, né? E não é mimimi, não. Eu acho que esse respeito é bom e tem que ser exigido mesmo. E todo esse preconceito não só com a mulher, com a questão do racismo, gordofobia, homofobia, os preconceitos em geral não é mimimi, deve ser discutido sim, deve ser falado sim, debate sim, deve se bater de frente com isso para que a gente tenha esperança que a geração futura que venha suceder a gente seja uma geração de pessoas mais inteligentes e que trate o ser humano em si com o respeito que o ser humano merece, porque a gente vê muita falta de respeito hoje em dia. E você disse a respeito que o seu dever como mãe é educar o seu filho e orientar ele para que ele não repita esses erros que os homens vêm repetindo ao longo dos anos. E como você concilia essa vida de mãe com o seu trabalho de musicista? Infelizmente não são só os homens que cometem, viu? Tem muita mulher machista, por incrível que pareça, né? Uma tristeza, mas acabam repetindo o comportamento que vai contra a própria liberdade das mulheres mesmo, né? Mas enfim. Olha, é como qualquer outra profissão, né? Corrido. Cuidar de filho é uma coisa muito que cansa, né? Acho que é o trabalho mais difícil do mundo, assim. Cansa, exige dedicação, carinho, tempo, dinheiro, vontade, né? E pulso firme também, muitas vezes, porque tem umas fases que são complicadas, né? Mas é a melhor coisa do mundo. Como eu trabalho não só dando aula, né? Final de semana eu toco, então tem que saber administrar isso, né? Administrar a data, administrar com quem vai deixar o Johan quando eu for tocar, né? Mas é tranquilo, assim, com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? E ele também se acostumando com essa rotina, enfim. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos ele vai querer seguir os passos da mãe. Ele vai querer te acompanhar, ele vai querer participar de seus processos criativos. E isso é uma coisa excelente. Stephanie, o que a gente pode esperar da Holiness daqui pra frente? O Holiness acabou. É uma banda que não existe mais, não tá mais na atividade. Esse CD, esse álbum foi lançado como uma despedida mesmo. Foi o último trabalho da banda, o último projeto.
Então, assim, o Holiness não existe mais, né? Não vai mais existir no futuro. Porém, eu tenho outros projetos, né, para acontecer. Por enquanto, estamos trabalhando ainda, são projetos, né? Mas o Holiness em si, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, mas já teve o seu ciclo, né? Início, meio e fim. E era sobre isso que eu ia te perguntar agora, que a gente está acompanhando sempre no Facebook e no Instagram os seus novos projetos, tanto com a Dead Gad e com a Duets. Então a gente pode esperar coisas inéditas dos seus projetos. Podem esperar. Tem bastante trabalho aí sendo feito nos bastidores. Então logo logo vai ter material novo, coisa nova, coisa muito legal por vir por aí. E a gente aqui já fica extremamente ansioso. Então, Stephanie, é isso. Eu queria agradecer muito a oportunidade que você sempre dá pra gente aqui do Deusas, para poder estar entrevistando você, conhecendo mais o seu trabalho. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem para os seus fãs, para o pessoal que te acompanha. Eu que agradeço, Sara, a oportunidade de conversar com vocês mais uma vez, né? E eu quero deixar meu agradecimento aí ao pessoal toda a equipe do Deusas, tá? Especialmente a você que está sempre acompanhando, ajudando, a equipe toda. E eu quero deixar o convite para o pessoal ouvir esse álbum, quem não ouviu ainda, ouçam, tá em todas as plataformas digitais, ouçam mais uma vez, compartilhem, espalhem, que foi feito com muita dedicação, feito com muito carinho para todos vocês. E é isso aí. E agradecer sempre a oportunidade, tá bom? Um abração para todo mundo aí. Muito obrigada, Stephanie. É isso aí, galera. E para vocês estarem conhecendo um pouco mais do trabalho da Stephanie, estarem acompanhando tudo que ela faz, eu vou deixar aqui em anexo na descrição aqui da postagem o link das redes sociais dela e o link de onde vocês podem estar achando o álbum para poder ouvir. Beijão, Stephanie. E é isso aí, galera.